Fala, samurai, beleza? Então, finalmente a gente chegou numa das aulas mais importantes do curso. Em vários exemplos anteriores, você me veio falando de stateless widget, de stateful widget, e você não estava sabendo muito qual era a diferença, mas esse é um dos pontos centrais do Flutter. E é isso que a gente vai discutir nessa aula. Então, eu vou criar um projeto aqui do zero, Flutter Create, e vou chamar de state. Então ele vai criar aqui, eu vou abrir no meu VS Code. Tudo belezinha, dou um Flutter PubGet para ele puxar as dependências, beleza, tudo certo. Se eu der um Flutter Run, ele vai aparecer aqui no meu emulador, beleza? Enquanto isso a gente vai abrindo aqui. Deixa eu gerar um espaço aqui para ficar melhor de ver, beleza? Pronto. Então, novamente, ó, nós temos aqui os stateless e nós temos aqui o stateful, beleza? Vou até apagar isso aqui, porque vai ser melhor a gente fazer tudo do zero, beleza? E aqui eu boto, por enquanto, vou colocar um container vazio, beleza? Vou apagar aqueles nossos comentários. Beleza, mais um comentário aqui. Tá, então vamos lá. Como a etimologia da palavra mesmo diz, um widget stateless é um widget que não tem estado, certo? Eu discordo um pouco dessa apesar de ser dito sempre dessa maneira, eu discordo um pouco dessa abordagem, mas vamos guardar isso por enquanto. Vamos imaginar que um stateless é um widget que não tem estado. Então, ele tem lá o seu conjunto de variáveis e ele nunca muda esse estado. Então, na verdade, na minha concepção, um widget stateless não é aquele que não tem estado. É o widget que ele nunca muda o estado dele. Vou dar um exemplo. Deixa eu reiniciar aqui que vai aparecer só o container. Certo? Então eu vou criar aqui um stateless widget que eu vou chamar texto. Não, vou chamar info. Certo? Vou tirar isso aqui. Deixar só esse construtor aqui. Deixa eu tirar e rodar de novo, porque eu acho que ele deu uma travadinha aqui. Flutter run. Opa, flutter. Pronto. Então o meu widget info, ele é basicamente um widget que ele vai ter um container, um center. Vou colocar dentro de um scaffold. E aqui não é child, é body. E aqui dentro do meu center eu vou ter um child text minha informação. E vou rodar aqui. Vamos lá, ele demora um pouquinho, mas já vai. Enquanto isso eu dou uma formatada aqui. Beleza, tá bonitinho. Pronto, tá instalando já. Beleza, tá aqui. Isso é o meu container feiozão. Agora eu vou colocar a minha info. Beleza, tá aqui, minha informação. Então, digamos que eu queira passar qual o texto que vai ser mostrado. Beleza? Então eu vou passar aqui pelo construtor, minha informação. E eu vou receber aqui como parâmetro this.texto. E aqui eu tenho que declarar final string texto. Beleza. E aqui eu passo agora o texto que eu passei lá. Texto. Quando eu fizer o hot restart, está aqui. Minha informação. Se eu colocar minha outra informação, aparece aqui. Beleza. Então, esse widget info,
na minha concepção, ele tem um estado. O que é o estado de um widget? O estado de um widget é o conjunto de todas as variáveis e os valores daquela variável que o widget possui. Então, o que é o estado desse widget info? São todas as variáveis dele, que no caso ele tem só essa variável texto. Beleza? Então, ele tem estado, certo? O widget stateless, ele só não consegue modificar o estado, certo? Então, por exemplo, digamos que nesse nosso scaffold tivesse um botão, um floating action button, que ele tivesse uma ação e ele tivesse um ícone, sei lá, change. Vamos ver como é que ficou aqui, beleza. E quando eu clicasse nesse ícone, eu quisesse mudar esse texto aqui, beleza? Então, quando clicar, ó, no onPressed do Floating Action Button, eu vou querer fazer texto, recebe outro texto. Aqui ele não vai funcionar de jeito nenhum, porque eu declarei essa variável como final. Mas eu vou tirar então o final só para exemplificar. Beleza, então eu tenho um texto centralizado que é o texto que eu passo como parâmetro para o widget, mas quando eu clico no botão, eu quero que esse texto seja modificado aqui. Vamos ver. Ó, minha outra informação, vou clicar no botão. Não aconteceu nada. Vou clicar. Ó, tô clicando e o texto não está mudando. Beleza? Certo? Então, o que está acontecendo? O widget stateless, ele não me dá uma maneira de modificar o estado dele. Na verdade, sim, sendo bem criterioso, eu até modifico o estado. Porque eu estou modificando o valor dessa variável texto. Como prova, eu vou imprimir aqui. Certo? Então, vou rodar de novo. Então, o valor inicial é minha outra informação, como está sendo mostrado aqui. Mas quando eu clicar aqui, você vai ver que esse print vai estar esse valor aqui. Beleza? Vamos ver. Ó, outro texto. Então, eu modifiquei o valor da variável. Mas no widget stateless, eu não tenho como dizer, ó, atualize o widget. Renderize ele de novo, porque houve modificações nele. Eu não tenho como fazer isso. Por que eu não tenho como fazer isso? Porque o widget stateless, ele não foi criado para esse tipo de interação. Ponto. Se você quiser um widget que o estado dele possa ser modificado, ou seja, que os valores das variáveis dele possam ser modificados, você vai utilizar outro tipo de widget, que é o widget stateful, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, para ficar bem claro, quando a gente usa widgets stateless, quando os widgets que a gente está utilizando não modificam o estado. O estado das variáveis dele não são modificados. Então, por um exemplo, é um widget que só mostra uma informação que é passada para ele. Isso é um exemplo clássico de um widget stateless, porque ele não vai modificar aquela informação. Um exemplo clássico de widget stateful, por exemplo, um formulário. Formulário, com certeza eu vou manipular a informação, que é a informação que vai ser digitada pelo usuário, e com certeza aquela informação potencialmente vai modificar as variáveis ou o estado daquele meu widget. Então o form, ele é um widget stateful. Beleza? Então, só recapitulando. Ó, a ideia até me ajuda. Ela me dá um warning aqui, ó. Ela diz que classes stateless, elas são marcadas como immutable, e ele diz mais, o valor de todas as suas variáveis deve ser final. Então, se eu botar aqui final, ele vai parar de me dar o warning. Ó, só vai reclamar aqui que eu vou tirar isso aqui. Por que ele está me recomendando que todas as variáveis sejam finais? Porque as variáveis de um widget stateless não são para ser modificadas seus valores dentro do widget stateless. Por isso, chamar de final.
Beleza? Se eu tirar aqui o final, ele me reclama. Porque eu não posso ou eu não devo modificar o valor dessa variável aqui dentro. Se eu não devo, é uma boa prática eu colocar como final. Que aí eu garanto que nem que eu tente, eu vá conseguir modificar o valor dessa variável. Beleza? Ótimo. Primeiro passo. Eu tenho certeza que você já está entendendo o que é um widget stateless. Beleza? Vamos criar esse mesmo widget info aqui, sendo que agora ele vai ser um stateful. Beleza? Aí você vai entender bem a diferença. Vou criar aqui stateful widget. O mesmo nome, info. Eu vou dizer que ele recebe a mesma informação, texto. Vou tirar esses caras aqui e vou botar aqui final string texto. Certo? E aqui a mesma maneira. Eu vou ter um scaffold. Aqui vai ter um body com um center. Esse center vai ter um filho, que é um texto. E nesse texto eu vou botar... Aqui já é uma coisa interessante. Widget.texto. Certo? Vamos só rodar aqui e ver se tudo dá certo. Beleza. Só para ficar idêntico ao outro, eu vou botar também o float action button. Float action button, que tem um pressed. Por enquanto eu não vou passar nada. E ele tem um child, que é um icon, que é o ícone de mudança. Esse aqui. Sei lá, vou botar esse outro ícone aqui que eu acho que é mais... faz mais sentido. Beleza. Não faz nenhum sentido com mudança, mas vai lá, vai ser ele mesmo. Então, beleza. Teoricamente, tá idêntico ao nosso widget anterior. Deixa eu só tirar esse debug ali. Debug show checked mode banner para tirar esse bannerzinho aqui. Bota aqui como false. Show. Beleza. Então, teoricamente, esse meu widget stateful agora, pelo menos a informação que ele renderiza está idêntica à do anterior, certo? Então, vamos com calma. O widget stateful, ele é um widget que, a grosso modo também falando, ele tem um estado interno, certo? Ele tem esse estado interno que é esse conjunto de variáveis dele. O Flutter, a equipe do Google, criou essa sintaxe para que você possa criar o estado de um stateful widget. Como é que você faz isso? Geralmente, na maioria dos casos, a gente vê essa sintaxe aqui. No widget stateful, você tem que implementar, você tem que dar override nesse método createState. E esse método createState, ele vai te retornar um state, uma classe state da tua classe Py, certo? E esse state é onde vai ter aquele build. Então, assim, pode parecer um pouco estranho, a priori pode parecer muito código, mas assim, foi assim que foi criado o stateful widget. Então, basicamente, você tem que fazer isso aqui. Você tem que criar um stateful widget. Assim que você criar um stateful widget, você vai ter que dar override no createState. E esse createState vai ter que retornar esse cara aqui, que geralmente a gente cria em outra classe, aqui embaixo. E aqui é o código do seu widget em si. Tudo bem? Então vamos lá. O Flutter também criou uma maneira de você acessar dentro do seu estado as variáveis daqui de dentro, da classe em si. Você faz isso utilizando esse widget. Se tivesse outra variável aqui, por exemplo, string meu nome, eu poderia acessar aqui, ó, widget.meunome. Você tem acesso a todas as variáveis que estão aqui dentro dessa classe. Beleza?
Outra coisa legal que um widget stateful tem ele tem lifecycle hooks, que são gatilhos ou ganchos do ciclo de vida desse componente. Então, por exemplo, ele tem um gatilho chamado initState. InitState. Certo? Esse cara, ele vai ser chamado assim que essa classe estiver sendo iniciada. Ou seja, assim que o estado estiver sendo criado, digamos assim. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar aqui o meu string texto. E eu posso fazer aqui texto recebe widget.texto. Beleza? E aqui, ao invés de usar widget, eu uso só texto, que é a minha variável. Só um detalhezinho, toda vida que você implementa o initState, você tem que chamar o initState da classe Py. Você chama através dessa palavra super. Certo? Então, beleza. Então, aqui eu já estou pegando esse valor de variável texto e jogando para dentro dessa variável dentro do método initState. Vamos rodar para ver se não quebrou nada. Certo, não quebrou nada. Então, agora, se você lembra bem, quando a gente estava falando de widgets stateless, eu falei que não tem como a gente modificar o valor das variáveis de um widget stateless. Provavelmente você deve estar achando que tem como modificar no stateful. E se você está achando isso, você está certo. Eu posso vir aqui, toda vida que clicar, eu posso fazer texto, recebe meu outro texto. E a gente vai imprimir aqui. E aí vamos ver o que vai acontecer. Recarreguei, vou clicar aqui. Apareceu o meu outro texto, mas não modificou aqui. Eu acho que você esperaria que isso fosse modificado, não é? Então, faltou uma coisinha, certo? Para que a gente até modificou o valor da variável, mas para a gente informar para o Flutter que foi modificado alguma variável para ele renderizar de novo, a gente tem que chamar uma funçãozinha chamada setState. setState. Então o setState é uma função que informa o Flutter, Flutter, mudei aqui o valor do meu estado interno. Preciso que você rebuild o meu widget. Basicamente é isso que o setState está dizendo. Então você simplesmente bota o seu código de mudança dentro do seu setState. Certo? E quando a gente roda agora, ó, e eu clico aqui, agora mudou. Porque o que está acontecendo? Vou só tirar o setState para você entender 100%, que isso é muito importante. Ó, eu vou botar um print aqui no build, certo? Build. Quando eu executar aqui de novo, ó, vai aparecer aqui, ó, build, beleza? Ele buildou uma vez. Show de bola, né? Quando eu clico aqui sem o setState, deixa eu subir um pouquinho aqui. Ó, quando eu clico aqui sem seu setState, ele printou aqui, mas note que ele não chamou o build de novo. Se ele não chamou o build de novo, ele não renderizou a tela com o novo texto que eu atribuí aqui. Então, nunca essa mudança vai surtir efeito. Porque por mais que eu mude o valor da variável, eu não estou executando o build de novo. O que o nosso querido setState faz é justamente isso. O setState vai dizer, Flutter, mudei as minhas variáveis, mudei meus valores internos. Rebuild de novo. Vamos provar? Ó, então, deu o primeiro build, beleza, renderizou o componente. Agora eu vou apertar aqui. Meu outro texto, ó, e o build. Quando ele deu esse segundo build, ele foi executando isso aqui. Quando ele chegou aqui no text, esse texto já é atualizado com esse valor. Então, já vai aparecer aqui o meu outro texto, ao invés de minha outra informação. Beleza? Aí você pode estar se perguntando, então
eu posso fazer a mesma coisa lá no stateless widget, só chamar o setState. O único problema é porque o setState não existe em classes stateless. Justamente porque não é para você estar fazendo esse tipo de tratativa num widget stateless. Então você só vai ter esses valores dentro de um widget. Você só vai ter essa função setState dentro de um widget stateful. Beleza? Então você tem que sair dessa aula com a informação muito clara na sua cabeça de diferença entre stateless e stateful. Que isso é uma das coisas muito importantes do Flutter. Beleza? Eu acho que já deve ter ficado bem claro. Para ficar mais claro ainda, a gente vai fazer aquele primeiro exemplo que vem no Flutter, quando você cria um projeto que é cheio de coisa e quando a gente está aprendendo a gente não entende muito bem. Agora a gente vai fazer aquele mesmo contador, mas agora entendendo o que está acontecendo, certo? Então eu vou criar aqui um meu contador, que ele estende um stateful widget. Aí eu posso pedir a ajuda aqui do Lint, ó, ele me pede para criar esse state. Como é que eu faço o state? A gente cria aqui, a gente viu lá que é uma classe. Geralmente a gente bota um underline para ser privado. Meu computador state extend state de meu contador. E aqui a gente tem que implementar o método build. E bem aqui a gente só retorna esse carinha que a gente criou. Beleza? A sintaxe é um pouquinho diferente, porque aqui quando eu criei com a ajuda da IDE, ele botou as chaves. Mas eu posso não usar chaves. Posso converter para expression. Que aí ele... Como é só um retorno, eu consigo usar essa notação de fetch arrow. Beleza? E aqui eu vou chamar agora o meu contador. Certo. Vou botar meu contador de cliques. Para ficar até melhor. Aí só aqui eu vou chamar de meu contador de cliques. Beleza. O que esse cara vai ter? Ele vai ser um scaffold com um body, o nosso glorioso center, com um child que vai ser uma coluna com os filhos, texto com a frase você clicou no botão X vezes. E embaixo eu vou botar outro text com um valor por enquanto é 0. Vamos ver, vamos dar uma formatada. Vamos rodar aqui. Tá. Às vezes quando a gente faz muitas mudanças, assim, de criar vários vídeos, ele dá esse pauzinho aqui. Mas não tem problema não. A gente roda de novo. Certo. Vamos deixar ele subir aí. Tá instalando. Opa. Não, parece que o erro é outro. Vamos ver aqui qual é o erro. Ah, tá. Ó, eu tô dando throw. Não é throw. Aqui eu tenho que colocar um return. Pegou um lixozinho de código lá. Beleza. Ficou aqui, eu quero no meio. Beleza? Então eu tenho que passar aqui pro column o main xalignment
em X-Alignment Center. Beleza, veio aqui pro meio. Outra coisa que a gente pode fazer é passar um estilo, né? Vamos passar aqui. A gente já viu que tem esse style, que eu posso passar um text style. E aqui eu posso passar um size, font size de 20. E eu posso passar um weight, font weight de font weight.bold. Vamos ver como é que fica, beleza. Você clicou no botão X vezes, vou botar aqui um. E aqui embaixo eu vou basicamente copiar esse style e colocar aqui embaixo. Colocar aquelas nossas vírgulas lá para ele formatar bonitinho e recarregar. Beleza. Vou até aumentar aqui, botar 28. Beleza. E por fim vou dar um espaçamentozinho. A gente já viu que a gente pode usar o size box. Altura de 8. Ele vai dar um espaçamentozinho. Ótimo. Para clicar no botão, a gente pode botar aquele nosso fabzinho. Então, floating action button é um floating action button. Aqui eu vou ter uma propriedade onPressed. E aqui eu vou ter um filho. E esse filho vai ser um icons.add. Vamos rodar aqui, vai aparecer aqui o botãozinho, beleza. Então tudo bem. Então a gente sabe que o que a gente quer fazer? A gente quer, quando clicar aqui, esse valor ser incrementado, o valor desse número. Como a gente sabe que a gente vai modificar o valor ou o estado do widget, a gente já criou um stateful. Beleza? E para controlar, eu vou criar aqui uma variável chamada contador. Contador de cliques. Certo? Eu posso inicializar ela aqui, ou eu posso inicializar ela no init state. Não tem muita diferença. Certo? Eu vou deixar para inicializar ela no init state. Aqui, beleza. E aqui, ao invés de mostrar um texto hard-coded, eu vou mostrar simplesmente contador de cliques. E quando eu rodar, é para funcionar tudo igual. Certo? Então agora a gente só precisa fazer o quê? Quando clicar no botão, efetivamente mudar o valor. Muito fácil. A gente pode vir então, toda vida que for clicado aqui, a gente pode fazer um contador de cliques, mais. E vamos ser felizes. Tô clicando, não tá mudando. Opa! A gente já falou sobre isso, né? O que tá acontecendo aqui? A gente tá mudando, ó. Vou dar o print, que eu gosto de provar pra você. Vou dar o print aqui. Print. Por que você tá reclamando? Pronto. Ó, 1, 2, 3, 4. Tá mudando o valor da variável. Por que não tá refletindo aqui? Ah, aposto que você tá aí na sua casa dizendo set state. Exatamente. Isso é muito comum de acontecer. Quando a gente está começando, a gente esquece mesmo, a gente não coloca dentro de um set state, a gente não entende por que a sua interface não está modificando. Mas com o tempo você pega a manha nisso e vai ser bem tranquilo. Agora, quando eu clico, ó, botãozinho lá, incrementando o valor. Show? Só para melhorar um pouquinho, eu vou botar aqui um raised button, que é um botãozinho com estilo legal. Aqui eu vou fazer um pressed para ele. E o filho dele eu vou botar um text zerar. Zerar contador. Certo. E quando ele clicar, vou dar um set state. Contador de cliques recebe 0. Zerou aqui porque eu dei o restart, ó.
Vou incrementando aqui, quando eu botar zerar, ele zera. Beleza? De novo. Aumentando aqui, quando eu zerar, zerou. Certo? Então, pessoal, basicamente, isso aqui, tudo que a gente aprendeu até agora, adicionando conceitos de stateless e stateful widget, isso já dá pra gente fazer coisa pra caramba. Muita coisa. Então, a partir de agora, a gente já vai começar a criar aplicativozinhos. A gente vai, já na próxima aula, a gente vai criar uma calculadora de IMC, que a gente já vai praticar várias coisas como controle de estado de uma tela, a gente vai criar vários widgets, a gente vai aprender novos widgets para deixar um visual bem legalzinho. Por enquanto, os nossos exemplos estão muito conceituais e não estão muito bonitos, eles não são muito rebuscados, mas a partir de agora, com tudo isso que a gente aprendeu até agora, a gente já tem uma base para fazer alguns aplicativos, inclusive profissionais. Tem aplicativos que é só o set state que a galera usa. Então, já dá para, a partir daqui, o céu é o limite. Então, a gente vai começar a fazer. E na próxima aula já vamos começar por essa calculadora de IMC. Espero que você esteja tão animado quanto eu para fazer essa nova aula. A gente se vê na próxima aula então. Valeu, até mais.